Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 10 desta terceira parte, Lei de Liberdade, com o tema Conhecimento do Futuro. O vídeo de hoje é a continuação do estudo iniciado no vídeo anterior. Trata-se aqui de uma questão formulada por Allan Kardec aos espíritos e um comentário final que Allan Kardec faz a respeito deste item, conhecimento do futuro, abrangendo o tema do vídeo passado e deste. Questão 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito deste homem? Resposta. Isso equivale a perguntar: por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Muito bem. A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir sem nem recompensar por um ato ainda não praticado. Então veja a resposta extraordinária deste espírito quando ele coloca o homem no centro das atenções de Deus no seu processo evolutivo. A evolução consiste em conduzir o homem a uma autonomia do seu próprio processo de crescimento espiritual e material. Não trata-se o caso de transferir para Deus, Criador do céu e da terra, a responsabilidade pelas minhas escolhas, porque, a não ser assim, nós continuaremos numa fase de processo evolutivo estagnado, parado. A evolução consiste exatamente em que o homem desenvolva em si a autonomia das escolhas conforme as leis de Deus. E assim, nós estamos numa etapa de aprendizado, de escolher as provas, tomar decisões, executar tarefas, pensar em coisas, falar coisas, em que nós estamos aprendendo a assumir responsabilidade pelo que fazemos. Eu vou ler novamente um trechinho ou dois para nós confirmarmos exatamente esta questão. Evolução significa
autonomia, independência da criatura humana em relação às demandas da vida. Escolher sempre de acordo com a lei de Deus. A lei dos homens, a lei humana, ela é falível, ela muda. A lei de Deus não muda. Então, cumprir as leis de Deus é se tornar uma pessoa que não muda em suas escolhas. Este é o objetivo. Veja só. Dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem liberdade de fazer ou não fazer. Eu tenho liberdade, escolho, faço ou não faço. As consequências serão minhas. Isso vai desenvolvendo a razão. A razão é exatamente o ponto da nossa evolução eterna em que estamos agora. Já desenvolvemos as sensações, já desenvolvemos os instintos, agora estamos desenvolvendo a razão, utilizando a inteligência e a moralidade para fazer as nossas escolhas. Utilizar isto é desenvolver a razão, que é a etapa evolutiva da humanidade. Quando concluirmos esta etapa de evolução, nós iniciaremos uma outra etapa de evolução acima da evolução humana. Muito bem, Allan Kardec faz um comentário em 2 parágrafos. Quando, na resposta dada pelos Espíritos, ele fala assim: conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não o pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. Não posso punir por algo que a pessoa não fez, e nem recompensar por algo que a pessoa ainda não fez. Esta é a questão. Aí Allan Kardec fala assim: assim sucede entre os homens, do mesmo jeito. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame. Isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado, senão com fundamento num ato consumado, e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Então, é assim que Deus age e assim que os homens procuram agir. Estas situações, elas estão nas diretrizes humanas para o exercício do professor, daquele que ensina, o exercício do juiz na aplicação das leis. Esta diretriz faz parte dos ideais da humanidade, porque é assim que Deus age. É interessante, né? Aí Allan Kardec faz outro comentário agora, tratando do conhecimento do futuro como um todo. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. Então, ocultar o conhecimento do futuro é a sabedoria de Deus. A certeza de um acontecimento venturoso lançaria na inação
a de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas, sem evoluir. Daí o não lhe ter mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus esforços, mas ignorando os trâmites porque terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades, ou seja, não haveria evolução. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado, ninguém mais com ela se preocupa. Então, essa questão do conhecimento do futuro, no atual estágio da humanidade, onde nós estamos ainda aprendendo a exercer o livre-arbítrio em nossas escolhas, seria danoso para a nossa evolução. Quando ultrapassarmos esta etapa evolutiva, a etapa de humanização na qual estamos, aí o conhecimento do futuro ou não pouco importa, porque nós já adquirimos autonomia, independência das questões deste mundo, das coisas que mudam, porque nós estaremos pleno no exercício das leis eternas, imutáveis. Portanto, teríamos o conhecimento do futuro, do presente, do passado, porque nós não mudamos. Como Jesus, quando ele fala eu e o Pai somos um, é disso que ele está falando. Não importa o que aconteça, Jesus sempre agiu de acordo com as leis eternas, imutáveis, da verdade, da justiça e da bondade. Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns comentários acerca do tema Resumo teórico do móvel das ações humanas. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.